Salve nerds! Jairo Alves de volta com mais uma dica de livro aqui do canal História Nerd. Hoje vamos trazer o livro As Armas da Persuasão, livro de psicologia, né? Livrozinho que é edição de 2012, 271 páginas de texto, né? Um livro bem interessante. O autor é um psicólogo social, que estudou essa questão da influência, da persuasão, através da sua experiência, né, nos seus estudos de psicologia e da sua vida cotidiana. Ele observou que sempre era vítima de profissionais da persuasão, vendedores, telefonistas de telemarketing, pessoas que fazem pedidos de doações, e sempre ele imaginava como é que essa pessoa fez com que eu tivesse um comportamento diferente do que eu queria, né? Às vezes aceitando fazer assinatura de algum TV a cabo, por exemplo, assinatura de alguma coisa que ele não queria fazer, mas ele foi persuadido, ele foi convencido, né? E depois que ele pensou bem, depois de ter passado lá, ter sido vítima, né? Ele pensou, como que eu mudei a minha opinião, como que essa pessoa conseguiu mudar a minha opinião. Então ele através de seus estudos, ele observou que tem 6 princípios, né? 6 princípios que podem ser analisados para estudar essa questão da influência, né? A influência através desses profissionais, né, que utilizam muito essa questão de tentar mudar a opinião do outro, né? Tentar convencer as pessoas a dizer sim para os seus pedidos, né? Principalmente vendedores, né? Vendedores, técnicas que são usadas por comerciantes, né? Mercantis, telemarketing, como eu falei, profissionais de doações, pessoas que querem alguma coisa de você, né? Então ele usa alguns princípios psicológicos para te convencer a adquirir os produtos, né, que eles estão vendendo. Então vamos lá. Ele analisou aqui que há 6 princípios básicos, são eles: o princípio da reciprocidade, princípio do compromisso, princípio da aprovação social, princípio da afeição, princípio de autoridade e o princípio da escassez. Vou dar aqui uma lida aqui por cima de algum desses princípios aqui, né? O primeiro princípio, que é o da reciprocidade, é o princípio mais fácil, né, que você consegue observar aí na sociedade, né? É aquele princípio que diz que quando alguém faz alguma coisa para você, você deve retribuir. Se alguém lhe faz um favor, você deve retribuir o favor. Só que nem sempre essa retribuição ela é proporcional, né? E ela é vantajosa para você. Às vezes a pessoa te faz um favor pequeno e pede um favor grande e você se sente na obrigação, né, de retribuir aquele favor, né? Então é uma coisa, às vezes coisas simples, né? A pessoa te chama pro aniversário dela, te chama para uma festa, faz um convite para uma viagem, você sente que tem aquela vontade de retribuir, né? A pessoa te dá um presente, você fica com aquele sentimento de dar o presente para ela, né? A pessoa te dá um presente no seu aniversário, quando é o aniversário dela, você fica com aquele pensamento, eu tenho que retribuir o favor, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Ao longo do processo de desenvolvimento da nossa espécie, isso tinha uma vantagem, né? É interessante que ele fala que esse princípio aqui, ele foi observado em todas as culturas humanas, né? Todas as culturas humanas, desde tribos primitivas, sociedades bem menos avançadas tecnologicamente, você observa esse princípio da reciprocidade em ação. É muito comum ali, né, as sociedades mais primitivas, os caçadores saíam para caçar e fazer aquela troca ali, né? Um pegava peixe, outro matava um javali, então você trocava ali as carnes, né? Você tinha um produto, você não tinha um comércio, né, logicamente, mas você trocava ali, né, algum produto que você tinha que a outra tribo não tinha. Então esse princípio ele foi ficando na mente da gente, dos nossos ancestrais, e foi passado adiante, chegou aos dias atuais, porque tinha uma vantagem, né? Tudo que se perpetua na nossa espécie é porque tem uma vantagem evolutiva, né? Então tá aí, o primeiro princípio da reciprocidade. O segundo princípio é o do compromisso, né? Muito interessante aqui. Ele fala que quando uma pessoa ela assume um compromisso, ela passa a modificar a sua forma de agir, porque ela quer ser coerente.
ela quer ser coerente com aquela decisão que ela tomou. Então, se a pessoa por exemplo, na questão da política, né? Se você se considera uma pessoa de acordo com a ideologia A ou B, então você vai se comportar de acordo com aquela ideologia, né? Se você se acha que tem uma tendência mais de ser conservador, então você vai ter atitudes mais conservadoras. Se você acha que tem atitudes mais liberais, você vai procurar ter atitudes mais liberais, né? Eu acho interessante aqui que ele falou aqui, que aqueles atendentes de telemarketing, né, quando ligam para a pessoa, sempre eles cumprimentam, né? Eles dizem bom dia, que ele quer que a pessoa diga que está tudo bem. Você está tudo bem com você? A pessoa diz que sim. Ele já está mudando ali a sua forma de pensar, porque você já disse sim, mesmo que é automático, mas ele disse bom dia, tudo bem com você? Aí você diz tudo bem. Então ali já está mudando a sua forma de pensar. Então esse compromisso é algo que modifica a nossa forma de se comportar, né? Muito interessante que ele fala aqui que os compromissos públicos eles têm fortes poder de mudar a nossa forma de se comportar, né? Se você assume compromissos públicos, né, perante a pessoas, a um grupo social, então você tem uma tendência em agir de acordo com aquele compromisso que você assumiu, né? E ele fala muito aqui da pessoa que quer ter uma vida fit, né, uma vida saudável, se compromete em fazer atividade física. Ele manda você divulgar essa sua decisão para grupo, para amigos, para parentes, para que isso ali fica uma forma de uma cobrança interna, né? De você, eu me comprometi com isso, então eu vou procurar agir de acordo com esse comprometimento que eu fiz, né? Esse ele fala também dos alcoólicos anônimos, né? Que ele fala que faz esse trabalho em grupo, de você se comprometer com o grupo, de melhorar, de deixar de beber. E ele vai citando, né, muito, a maioria desses princípios que ele traz aqui no livro, ele traz exemplos do cotidiano, né, para poder explicar o que ele está falando aqui, onde se aplica esses princípios, né, no cotidiano, né. Outro princípio aqui muito interessante, é o terceiro princípio, é o princípio da aprovação social. Decidimos o que é adequado observando as outras pessoas, o que é muito interessante, foi um dos princípios aqui que eu achei mais emblemático, né? É que nós temos uma tendência natural em copiar as atitudes das outras pessoas, né? O comportamento das outras pessoas. Principalmente quando você está em situações de dúvida, né? Se você está na dúvida ali como é que eu devo agir, você chega num local diferente, num local novo, onde tem pessoas ali que você não está habituada, a tendência é a gente querer olhar para como as pessoas estão se comportando naquele meio, né? Aí ele cita aqui um exemplo, por exemplo, de pessoas que sofrem acidentes, né? Às vezes tem uma pessoa ali caída no chão, está passando mal, e várias pessoas passam e ninguém ajuda. Por quê? Ele vai explicar que é porque, como a gente tem a tendência em olhar para as outras pessoas, qual é o comportamento das outras pessoas, e a gente vê que ninguém está ajudando, então a nossa tendência, não, se todas as pessoas estão passando, estão vendo a pessoa passando mal e não estão ajudando, então é porque não é para ajudar. A gente baseia o nosso comportamento através do comportamento das outras pessoas, né? E ele fala aqui que alguns países, isso é muito sério, né? De ver pessoas, às vezes a pessoa está morrendo ali na calçada e os transeuntes estão passando e ninguém ajuda. E ele fala que uma forma de quebrar isso aí é aquela pessoa que está passando mal, ela se dirigir diretamente a uma daquelas pessoas que está passando, né? Um exemplo, a pessoa de camisa verde. Você deve se dirigir diretamente àquela pessoa e deixar bem claro para ela que você está precisando de socorro, de ajuda. Então você tem que dizer, ei, você de camisa verde, me ajude, eu estou passando mal, chama uma ambulância, que é para a pessoa que está passando não ficar na dúvida, né? Porque aquela pessoa que está passando, ela vai olhar o comportamento das outras pessoas. Então você tem que deixar bem claro para ela que você está precisando de ajuda. Então você deve se dirigir diretamente àquela pessoa, né? Outra questão interessante aqui da aprovação social, a gente viu aqui recente, nesse ano agora de 2023, aqui no começo do ano, né? Ataque a escolas, né? Aqui pelo nosso país, vários estados aí teve esse problema aí. Isso foi uma coisa que começou lá nos Estados Unidos, na década de 90. Alguns jovens invadiam as escolas que estudavam e acabavam causando lesões e até mesmo tirando a vida de alguns colegas, né? Da escola, professores e alunos, né? Alunos da escola em que eles estudavam.
Isso foi uma coisa que na década de 90 virou uma febre lá nos Estados Unidos, né? Várias escolas passaram por isso aí. E a gente aqui no Brasil, nesse ano de 2023, teve essa questão aí, né, no começo do ano, devido a alguns estados aqui, algumas escolas ter passado por isso aí. Essa divulgação, ele fala, né, essa divulgação intensificada acaba mexendo na mente das pessoas, né? Como a gente tem uma tendência em copiar o comportamento das outras pessoas, algumas pessoas têm uma tendência maior do que outras em copiar o movimento, copiar o comportamento de outras pessoas, né? Então, algumas pessoas que têm uma tendência maior, elas se sentem influenciadas, né, quando veem pessoas praticando uma ação. Então, elas sentem ali como se fosse aquele impulso, né, aquele desejo de copiar, de fazer a mesma coisa que aquelas pessoas estão fazendo, né? Ele usa aqui o exemplo aqui de pessoas que cometem suicídio, né? Quando vou ter um suicídio numa área, numa cidade, numa região, então se houver uma intensa divulgação pela mídia, aquelas pessoas que moram naquela região e que têm uma tendência suicida, por estar vendo aquela notícia sendo vinculada na mídia, elas acabam tendo aquele impulso maior de querer ver aquele comportamento como um comportamento adequado. Então elas têm uma tendência maior a querer copiar aquele comportamento. É da pessoa. A pessoa tem essa tendência em copiar o comportamento de outras pessoas. Quando ela vê as pessoas cometendo aquele comportamento ali, então ela tem a tendência, né, de querer copiar, de querer reproduzir aquele mesmo comportamento. Então, esse é o princípio da aprovação social. Muito interessante, ele se aprofunda bem aqui, traz alguns exemplos. Muito interessante, né? O princípio da aprovação social. O quarto princípio aqui é o princípio da afeição. É mais fácil aceitar pedidos de pessoas que gostamos e conhecemos, né? Então, se uma pessoa faz um pedido para você, uma pessoa que você não conhece, a probabilidade de você rejeitar aquele pedido é maior. Mas quando é uma pessoa próxima, um amigo, um parente, que faz um pedido para você, que você tem alguma relação com ela, um conhecimento, então a chance de você dizer sim para aquela pessoa, ao pedido dela, é maior. Então é por isso que algumas lojas, alguns revendedores de produtos, eles, quando você vai oferecer um produto, mesmo que você não adquira, ou então se você adquirir um produto, ele pede para você indicar amigos, né? Indicar pessoas do seu ciclo de amizade que talvez tenham interesse em adquirir o produto. Então ele diz, me indica uma pessoa aqui que tem interesse em adquirir esse produto, dê o nome dela para me ligar, fale com ela para me marcar uma visita na casa dela, para que eu possa falar do nosso produto. Então ele vai usando a afeição, né? Você vê que hoje muitas lojas, né? Principalmente online, eles estão fazendo isso aí. Você entra lá na loja, no site, né? E embaixo você tem ali uma série de descrições ali, né, dos produtos ali, das pessoas que compraram o produto, dizendo se o produto é bom, se o produto é ruim. E se for pessoas conhecidas, a tendência, ela aumenta, né? A tendência em ser pessoas do seu ciclo de amizade, lhe indicando para comprar um produto, a chance de você adquirir esse produto é maior, né? E principalmente se for pessoas semelhantes a você, né? Como eu disse antes, é uma pessoa que tem tendências mais conservadoras, a tendência é ela se identificar, né, de forma de vestir, de se comportar, de falar com pessoas daquela tendência ali. Pessoas que já têm uma tendência mais liberal, de ter uma forma de vestir mais liberal, ter um linguajar mais liberal, então a tendência dela quando mais a pessoa ela é semelhante em seus comportamentos, suas ideologias, mais nós vamos ter uma tendência de achar que aquela pessoa ela é mais próxima da gente, então é mais fácil a gente aceitar pedidos, né, daquela pessoa, né? Ele até cita um exemplo aqui, que na universidade eles fizeram um estudo em que eles pediam, né, para pessoas fazerem assinaturas, se não me engano, contra a guerra do Vietnã, que essas pesquisas são dos Estados Unidos, né? Então o que é que eles faziam? Quando eles iam de forma mais conservadora, nos vestidos roupas mais sólidas, mais tradicionais, eles tinham uma tendência em adquirir mais assinatura dessas pessoas, né? Quando eles iam com roupas mais descoladas, mais liberais, na época que você tinha o movimento hippie, então você ia com roupas mais coloridas, né? Mais de acordo com o movimento hippie, então a tendência era você adquirir assinaturas mais daquelas pessoas, porque a gente se identifica. Quando a gente se identifica com uma pessoa, vê aquela pessoa como semelhança, a gente cria ali uma certa afeição, né?
E esse princípio ele é ativado nesse momento aí, princípio da afeição. E o quinto princípio é o princípio da autoridade. Esse aqui é bem interessante, né? Os adultos, principalmente os adultos, têm essa tendência em seguir a autoridade, né? Seguir autoridades constituídas, né? Autoridades políticas, autoridades de forma geral, né? Nós temos uma tendência aí, né? Porque ao longo da história, né? Como a gente foi evoluindo e os caçadores-coletores foram sendo subjugados pelos os caçadores que iam dominando a tribo, a tendência é aquele líder mais forte dominar o resto do grupo, né? Então a tendência é o que? A gente ter naturalmente, né, essa tendência em seguir autoridades, né? Quando a gente é criança, a autoridade da gente é os pais, né? Os pais é o ponto de referência. Quando a gente fica adulto, o ponto de referência vai ser as autoridades políticas, as autoridades, a polícia, a igreja, né? O padre, etc, né? Então a gente tem uma tendência natural, ele fala aqui de um experimento que é bem interessante, em que eles colocam um estudante, né, um estudante ali que está sendo observado, mas ele não sabe, e uma pessoa que está sendo testada e um professor, né, de jaleco branco que está conduzindo a pesquisa, né? Então a pessoa de jaleco branco ela vai fazendo perguntas para a pessoa que está sendo testada e o aluno ele vai apertando o botão à medida que a pessoa vai errando e vai dando choque na pessoa que está sendo testada, né? Então a autoridade ali vai ser o professor de jaleco branco, né? Fazendo perguntas. E a cada vez que ela faz uma pergunta, que a pessoa erra, ele aperta um botão e a pessoa leva um choque. E isso vai, à medida que a pessoa vai errando as perguntas, ele vai aumentando a intensidade do choque. Então vai ficando muito forte, né? Então ele vai fazendo perguntas, a pessoa começa a errar porque ela vai ficando nervosa. E o aluno que está dando o choque, ele percebe que a pessoa está sofrendo, levando choques muito fortes, né? Chegar ao ponto de a pessoa que está sendo testada, ela implorar, pedir para parar o teste, porque ela não está mais suportando a dor, o choque. Só que como tem uma autoridade, né, um professor de jaleco branco, mandando a pessoa dar o choque, continuar o teste, a pessoa poderia parar, né? Mas não, ela tem uma tendência, como tem uma pessoa ali, uma autoridade superior, mandando ela aplicar o choque, ela continua. Muito interessante esse experimento, tem algumas séries que abordam, já vi em várias séries a abordagem desse teste, né? Que isso é muito interessante, independente do sexo, ser homem ou mulheres, ou da questão ideológica de religião, da religião da pessoa, a maioria das pessoas, mais de 70% das pessoas que participaram desse teste, aplicaram os choques, né? Mesmo a pessoa lá implorando para parar o choque, implorando para parar o teste, mas a maioria das pessoas continuavam aplicando choque na pessoa que estava sendo testada só porque você tinha uma autoridade que estava mandando, né? Então isso aqui ele abre um alerta, né? Será se as autoridades sempre têm razão? Será que sempre devemos seguir o que as autoridades estão mandando, né? Você tem aí a questão da Segunda Guerra Mundial, você teve os fascistas, né? Aí na década de final de 30 e 40 e na década de 20 a ascensão na Itália, em que o chefe máximo do Estado ele implantou uma série de políticas que perseguiam pessoas, né? E a maioria da sociedade, as pessoas simplesmente seguiam as suas ordens, né? Aí do Mussolini e do Hitler, né? As pessoas poderiam ter tido uma resistência maior, mas não tiveram, né? Então isso gera um alerta, né? Esse princípio da autoridade. E o último princípio aqui é o princípio da escassez. Esse aqui também é muito usado na questão de vendas, na questão de lojas, né? Utilizam muito esse princípio que diz o quê? Quando menos é disponível um produto, mais valioso ele fica, né? Muito interessante isso aqui. E ali ele tem duas características, que é a quantidade e o tempo. A quantidade, a pessoa a empresa vai vender lá, a loja vai vender um produto e ela vai dizer, ó, esse produto aqui só tem 300 unidades para todo o país, né? Então você imagina, um país com milhões de pessoas, você só tem 300 unidades, então você imagina logo, vixe, então isso aqui eu vou adquirir logo porque só tem 300 unidades, né? Então ela vai, muito comum em lojas, né? Você vê isso aqui, ó, só resta 10 unidades. Se você não adquirir logo, a sua oportunidade de adquirir o produto que você está querendo vai ficar bem menor. E a outra é o tempo, né? Você entra em sites, tem um contador ali, né? Bota lá bem grande, assim, um contador, não sei se vocês já viram. Lá 24 horas, né? Ou então 12 horas só, ou então só final de semana, nas últimas 12 horas. Aí fica um contador bem grande ali
no site, né? Contando as horas ali, dizendo que o tempo para você adquirir aquele produto é limitado. Se você não adquirir naquele tempo ali específico, né? O que vai ativar o princípio da escassez, você vai perder o produto. Então, muito interessante aqui, ele fala que esse princípio da escassez, quanto menos for o produto e maior for a procura por ele, quando maior for a disputa entre as pessoas para aquele produto, mais ele vai ser desejado, né? Muito interessante. Então tá aí, são 6 princípios, né? Princípio da reciprocidade, do compromisso, da aprovação social, da afeição, da autoridade, da escassez. Então tá aí um livro, ele traz aqui vários exemplos do cotidiano, né? Então fica a dica aí para quem gosta de psicologia, livros desse tipo aqui, que o livro As Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. Todos esses princípios aqui, ele traz algumas dicas como é que você faz, né, no livro para evitar de ser influenciado, né, de ser enganado por vendedores, né, e pessoas que usam esse tipo aqui que tem um conhecimento sobre esses princípios, né? Então tá aí. Essa aqui é a dica do nosso canal desse mês, né, da História Nerd. Gostou da dica, achou interessante, já notou algum desses princípios sendo usado ao longo do seu dia? Você já foi alguma vez enganado por algum desses princípios? Deixe nos comentários aí o que você achou. Se você já conhecia o livro ou não, se tem algum outro livro que é parecido com esse aqui, que você leu e gostou, deixa o nome aí. E indique aqui, né, nosso vídeo para amigos, para pessoas que gostam de conteúdos de livro.